Olá, está entrando o seu Atlântico Cast, o seu programa que é um mar de informações para você adquirir o seu bem imóveis. Ao meu lado está ela, Daiana Martins, ela é gestora empresarial. Daiana, começando um projeto importante sobre leilões e eu já te pergunto, o que são os leilões? Oi, Pedro Paulo, muito feliz de estar aqui com você hoje. E eu acho o leilão, né, um negócio muito interessante. E eu até trouxe para a gente aqui nessa oportunidade o martelinho, né, que caracteriza bem o que é um leilão. E a gente trouxe aqui para a gente falar um pouquinho o que é leilão hoje, né, inicialmente. E leilão é uma modalidade de venda pública ou particular, onde os interessados eles oferecem lance. E vence quem dá o maior lance. E sempre na batida do martelo, conduzido pelo leiloeiro oficial. E no caso da empresa é a Tati, né? A nossa empresa, Tanto Leilões, a nossa leiloeira oficial hoje é a Tatiana Gadelha de Paiva. E ela é credenciada, né, em alguns contratos e matriculada aqui na Junta Comercial do Estado da Paraíba. Como é que são realizados esses leilões? Então, todo leilão, a gente vai ter aí o edital de leilão, que é as regras, né, da venda. E para participar dos leilões, né, você vai primeiro ler o edital e todo leilão ele é conduzido por edital. E aí ele vai definir todas as regras, inclusive de valores, valores fixos, valores iniciais, né, para que a gente possa fazer a condição do leilão, da venda. Quais são os tipos de leilões existentes no mercado? A gente tem dois tipos de leilões, os judiciais e o extrajudicial. Geralmente, os judiciais, a gente vai ter os estaduais, né, da Justiça Estadual, os trabalhistas e os federais. E aí sempre vai ser regido pelo CPC, através de regras específicas, de artigos específicos que vão nortear as regras gerais do edital do leilão e autorizados por um juiz. Geralmente, a gente vai usar os leilões para pagamento de dívidas, né, em processos judiciais. E quando a gente pensa aí no leilão extrajudicial, a gente vai estar falando aí dos particulares e governo. E dentro dos particulares é muito comum indústrias e financeiras, né? E aí são os famosos leilões de alienação fiduciária, né, que a gente sempre fala. Então, são aqueles leilões que os devedores, né, têm um contrato de alienação fiduciária e previsto no contrato de alienação, a gente vai ter uma previsão de leilão caso haja o endividamento do contratante, né? É muito comum a história do carro, né? A compra do leilão com esse tipo de marca fiduciário, é isso que se diz? Alienação fiduciária. As alienações fiduciárias são contratos de empréstimos, hoje no Brasil, né, onde as pessoas, para adquirir os bens, elas fazem o financiamento. E aí são todos feitos através de contrato de alienação fiduciária. E dentro da lei de alienação fiduciária, a gente já tem um desfazimento ou retomada dos bens quando há um caso de inadimplência. E aí ele é todo regido por uma legislação específica para que seja formatado os leilões, ou seja, as vendas e os bens possam ser retomados pelas financeiras no Brasil. Carro, bois, cavalos, quais são o que entra nesse meio aí? Então, uma característica, né, muito interessante do negócio de leilão é que você pode adquirir todo tipo de bem, né, se você for a pessoa interessada em comprar, e eu, vendedor, posso, inclusive, ter no mesmo leilão diversos tipos de bem. Então, ele acaba sendo um negócio muito interessante, tanto para quem quer vender como quem quer comprar. E mais ainda, porque ele sempre será conduzido por um leiloeiro, o que dá muita segurança no processo de venda. É mais importante nessa parte o leiloeiro ou a empresa? Na verdade, o leiloeiro ele é uma figura muito importante no processo, porque ele vai conduzir, inclusive, as estratégias de venda, tanto do ponto de vista de quem quer vender, como também para quem quer adquirir um bem. Então, ele é uma pessoa, né, que ele extrapola, inclusive, a figura de vendedor, porque ele, na verdade, ele vai ser um estrategista no processo de venda, auxiliando tanto quem quer vender, ou seja, fazendo todo um procedimento que seja viável à venda, dentro de uma liquidez, dentro de um prazo, né, com publicidade, para que a gente possa ter mais pessoas participando do evento, como também ele vai atuar do outro lado, que seria auxiliando os compradores, né, para que eles possam fazer bons negócios dentro dos leilões. Então, a figura do leiloeiro ela é uma figura muito importante e estratégica no processo, né? Então, e, inclusive, ele caracteriza bem o negócio, né? Que todo leilão ele é conduzido por leiloeiro. Entendi. E o que chama mais atenção nas empresas ao optarem por leilões como estratégia de venda? Então, algumas características muito específicas. Por exemplo, a competitividade no negócio. Então, você vai estipular um valor mínimo, mas quem vai ditar o valor final é o comprador.
Ou seja, a gente vai colocar pessoas, né, vai se trabalhar dentro de uma divulgação. A gente tem, inclusive, as publicidades que são obrigatórias, e aí isso vai trazer pessoas interessadas para o negócio. Então, quem determina o valor é quem compra, e isso é muito interessante no negócio. O fato de você ter um evento com data e horário marcado, que você tem uma previsão de receita, ou seja, vai vender, mas a gente sabe que naquele período você vai receber os valores, né? Então, e torna-se rápido. Então, é um negócio seguro, é rápido, é eficiente e estratégico. Então é importante quem tenha esse seu bem dê valor para não perder ele, né? Exatamente. A gente sempre fala que são negócios equilibrados, porque se você imagina que eu vou dar um valor mínimo e aí quem vai determinar o valor final é quem compra, eu vou ter vantagem dos dois lados. Então, acaba sendo um negócio muito equilibrado, né? Que aí a gente vai colocar o bem, quem vai dizer é os interessados. Mas também eu tenho um valor mínimo que eu já estipulei junto com o meu vendedor. Entendi. E quem pode participar? Qualquer pessoa, desde que maior de 18 anos, e geralmente pessoas físicas e jurídicas, elas vão apresentar a documentação dentro do leilão. Se o leilão, por exemplo, for um leilão online, que aí a gente tem a plataforma de venda, ele faz um cadastro, recebe um nickname e um login, e aí com isso ele consegue participar do leilão. Se for pessoa jurídica, ele apresenta, além da documentação pessoal, a documentação da empresa. Uma vez cadastrado naquele leiloeiro, naquela empresa, ele continua comprando com aquela mesmo login que ele vai ser homologado pela equipe de leilão. E caso seja um leilão presencial, a cada leilão é dado um prazo, né, prévio para cadastro, e aí você participa através das plaquetas. Não tem diferença, então, entre o físico e o presencial? O online, que diga. Na verdade, a gente pode ter 3 maneiras, né? O online, o presencial e ainda o híbrido, que seria o simultâneo. Então, basicamente, são só maneiras de fazer o leilão, mas o trâmite ele é o mesmo para todos. Dessa perspectiva, agora a ideia dos leilões, né? Por que os leilões é uma forma inteligente de investir em imóveis? Então, na verdade, os leilões ele extrapolam, inclusive, os imóveis, né? Aqui no Brasil é muito comum a gente falar de investidores, né, comprando não só imóveis, mas também veículos, né? A gente tem um mercado aí muito grande no Brasil difundido de veículos. E aí a gente, inclusive da Atlanto Leilões e alguns outros leiloeiros, vem trabalhando muito com esse mercado de imóveis para trazer, inclusive, essa publicidade, né, de quanto interessante é a gente adquirir esses bens. E principalmente porque, se a gente pensar do ponto de vista de investimento, pense que você vai estar dentro de uma configuração de leilão, que é uma configuração segura, você tem a transparência através do edital de leilão, que é muito interessante, e tem a rentabilidade no negócio, porque se a gente está vendendo algo abaixo do valor de mercado, ele já é interessante, né? E com toda essa organização que a gente tem, que é específico do leilão, torna o negócio ainda mais interessante. Então, pense você que você quer começar o negócio e aí você precisa adquirir algo para vender. E por que o leilão é um lugar interessante? Porque você vai comprar algo muito abaixo, muitas vezes, do valor do mercado. Pense você que a gente vai ter aí imóveis sendo ofertados por até 50% do valor de mercado, que é um desconto significativo para quem quer negociar, ou seja, para um investidor. E você tem toda uma segurança jurídica, tem toda uma segurança nesse negócio, né? E toda uma orientação, inclusive, porque você vai ter sempre um leiloeiro, uma equipe junto ao leiloeiro para te auxiliar na condição do processo. Então, isso faz com que seja muito interessante para quem quer adquirir bens e principalmente iniciantes, né? Eu nunca comprei no leilão. E aí um leilão de imóveis, né? Então, a gente tem o leilão como um dos pontos mais interessantes é o valor. O segundo ponto também, Pedro Paulo, que o mercado tem mudado muito. As vendas têm sido todas online, o que facilita muito para o comprador o acesso ao leilão, o acesso... De um estado para o outro, né? Comprar. Isso, inclusive assim, de você poder investir não só a nível local, mas você pensar aí que você pode investir a nível nacional, né? Como a Atlanto Leilões, por exemplo, ela é uma empresa que ela trabalha vendendo imóveis no Brasil todo. Então, eu estou aqui em João Pessoa, mas eu quero, porventura, morar em Recife. Queria aproveitar a oportunidade lá de investir no mercado em Recife. A Atlanto Leilões, por exemplo, vai ter diversos tipos de bens lá em Recife para você avaliar e investir. E uma coisa mais interessante ainda é que se você pensar do ponto de vista de variedade de produtos, você tem desde terrenos, você tem imóveis comerciais, industriais, tudo ofertados em leilão por preços acessíveis. Então, Bacana. é muito interessante, né? Se você pensar na configuração e nos tipos de bens que você pode ter num único leilão. Então é o seguinte, para quem não entende, não sabe,
para deixar bem claro. Uma pessoa X comprou uma casa, um carro, um imóvel, qualquer que seja um terreno. Começou a pagar aquela prestação, mas por alguma razão deixou de pagar, né? Então, esse imóvel foi para leilão. Aí, quem está do lado de fora está com dinheiro, participa desse projeto de comprar através de um preço menor e via vocês. Exatamente isso. Inclusive, hoje, uma configuração bem interessante é os parcelamentos e até financiamentos. Ou seja, está cada vez mais comum em leilões de financeiras, né, a possibilidade de financiamento dos imóveis de leilão. Então, pense como fica mais interessante ainda o negócio, né? Porque a gente tem aí na cultura, né, do leilão que as vendas são sempre à vista, porque elas são rápidas. Isso. Mas a gente vem crescendo aí com novas legislações, com novas formas de fazer, onde a gente vai tendo permitido, por exemplo, em leilões judiciais, os parcelamentos e em leilões de financeiras, os refinanciamentos, ou seja, os financiamentos através de contratos de alienação fiduciária para leilões. A Caixa Econômica, por exemplo, ela já lançou vários editais de leilões, né, atualmente, de 2024 para cá, onde os imóveis estão sendo financiados. Então, pense que você vai comprar um imóvel mais barato e ainda vai ter a prerrogativa de poder financiar aquele imóvel. O que necessariamente seja zero, né? Pode ser que esteja desgastado num apartamento, por exemplo, alguém vai comprar num desse tipo. Ele vai ter que estudar bem o roteiro, o que está escrito naquele edital, para poder entender o que está comprando, não é isso? A gente sempre diz, todo mundo que pretende comprar imóveis, é muito importante a leitura do edital. Porque cada leilão é um edital, cada leilão tem uma regra. E isso, Pedro Paulo, é muito importante a gente falar desde sempre, para que as pessoas entendam que aquele imóvel, aquele bem, ele passou por um procedimento para resolver alguma situação atrelada àquele bem. Tá? Então, pode ser um endividamento que pode ter muitos credores e pode ter um endividamento que são poucos credores. Então, a gente só vai saber quando a gente vai direto àquele imóvel, àquele leilão. Por isso que é imprescindível você conhecer a situação do bem. E outro ponto também que precisa ser frisado. Todo bem de leilão, ele é vendido sem garantia, no estado em que se encontra. Então, você pode pegar, por exemplo, um imóvel desocupado ou um imóvel ocupado. Mas você pode pegar um imóvel que tem uma dívida de um credor, como você pode pegar um imóvel que tem vários credores ali devendo. Em alguns casos, eu vou ter o que a gente chama de desvinculação de débitos, que seria o seguinte: a gente vai conseguir fazer o leilão com débitos a partir da data de venda. Mas, em alguns casos, eu vou ter o quê? Um imóvel que ele vai ter um débito de condomínio. E aí, o comprador vai assumir, por exemplo, esse débito. E aí, é importante esse estudo prévio para cada leilão. Então, todo interessado ele precisa estrategicamente estudar o edital de leilão, conhecer o leilão, conhecer o bem, para que ele possa fazer uma compra mais segura e tranquila, para realmente isso ser rentável, né? Para ser interessante, ter uma valorização ali na negociação. Bacana, bacana. Então, olha aí, ó, dica importante para você ficar atento antes de participar de um leilão, cuidado, né? Quais os cuidados você deve ter. Então, é importante você saber que empresa procurar, como procurar essa empresa, se ela está dando esse suporte todo. Então, a Atlântico Leilões está aí pronto para você se informar, né, para você ter seu bem, seu imóvel, adquirir, então, com bastante segurança, com todo esse suporte aí, a Atlântico Leilões, ao lado aqui da Dayana Martins. Mas como é que começaram os leilões de verdade? Então, Pedro Paulo, eu acho super interessante quando a gente pensa na história do leilão, porque apesar de ter poucos registros, leilão sempre foi um evento muito cultural. E ele sempre acompanhou a evolução aí da história, né? A gente vai ter os primeiros registros aí dos leilões 500 anos antes de Cristo. Dá para acreditar? Nossa. Lá na Babilônia, na Grécia Antiga. E o primeiro historiador, inclusive, que falou de registro de leilão foi Heródoto, né? Quando ele falou que eram licitadas mulheres para casamento naquela época. E depois disso, né, muito difundido, inclusive culturalmente, a gente teve também leilões, né, de todo o Império Romano naquela época, quando foi a queda, né, do imperador na época. A gente teve todos os bens que foram saqueados durante a guerra, enfim, né, naquele momento expansivo.
tudo foi vendido através de leilão, inclusive bens, mercadorias, patrimônio. Então, a gente vai ter aí, na Idade Antiga, leilões sendo registrados aí em vários lugares. E aí, mais interessante ainda, é que a gente também tem, nesse mesmo período, lá na China, quando os monges morriam, né, quando havia um falecimento de monges, o próprio patrimônio deles, né, falhou. Os mosteiros eram vendidos nos leilões naquela época. E quando a gente pensa aí na Europa, quando a gente pensa nos Estados Unidos também, a gente vai ter diversos tipos de leilões aí na Idade Média e um crescimento muito grande no mercado, principalmente a nível Europa e Estados Unidos. E um tipo de leilão muito interessante que começou na Europa eram feitos nas cafés e tabernas, onde a gente tinha o chamado leilão de vela. O que era o leilão de vela? Eram feitos nos cafés, né? E aí acendia-se uma vela para iniciar o leilão e terminava o leilão quando apagava a vela. Então, ficou conhecido aí na Europa os leilões de vela. Na Europa também a gente teve aí as primeiras casas de leilão, e com as obras de arte, inclusive, né, do período da Renascença, né, do Renascimento francês. E até hoje a gente tem as maiores casas de obras de arte, de leilão de obras de arte no mundo, localizado na Europa. Os Estados Unidos, aí, ele também, assim, sempre tem um histórico aí, que inclusive com os devedores, né, de fazer leilão. Então, vem tudo dessa cultura americana também, leilão. Inclusive, aqui para o Brasil, ela vem através da família real. Né? Em 1808, a gente vai ter os primeiros leilões, inclusive nos portos brasileiros, né, no Rio de Janeiro, principalmente, onde a gente também tinha comercialização através dos escravos, exatamente. Então, não só aqui no Brasil, mas naquela época, né, em toda a Europa, a gente tinha essa movimentação de leilões dos escravos como mercadorias de venda em leilão. Mas não só isso, em todo o período de guerra, a gente teve presença de leilão autorizado, né, para que os soldados vendessem bens que eram saqueados nas guerras. Então, o leilão, ele, apesar de não ser muito documentado nesse período, a gente vai ter culturalmente muito a prática. Né? E aí ele foi formalizando através das casas, a gente foi tendo aí os coronéis de leiloeiros sendo substituídos por pessoas profissionais de terno e gravata, principalmente nos Estados Unidos. Isso foi difundido no mundo inteiro. Aqui no Brasil a gente vai ter a presença, inclusive, né, do martelo, do pupilo, dos auditórios, os leiloeiros sempre de terno e gravata, como um movimento mesmo de profissionalizar. E aí essas casas de leilões tiveram a implementação, inclusive, de vários tipos de outros profissionais, como os advogados, contadores e tantos outros profissionais aí para se formar essas casas de leilões. E a gente tem aí todo um acompanhamento histórico. E, atualmente, a gente tem um marco também histórico, a partir de 2000, que foi a implementação desses leilões serem online. Então, cada vez mais a gente vem trabalhando aí de forma online. Inclusive, a Atlântico Leilões, ela já entra dentro desse contexto histórico, né? Com toda uma configuração de uma empresa, de uma organização que tem tudo isso. E é isso que eu vou perguntar já já para você. Mas relembrando que o seguinte, que no Brasil, eu até recentemente fui a Santos, e aí eu conheci a casa de leilões da época que era com o café, na cidade de Santos, justamente por conta desse contexto. Mas chegando na Atlântico, eu queria saber o seguinte, como a sociedade, quais são as missões que vocês têm com a sociedade, com essa visão, valores, metas para os próximos anos? Então, a Atlântico Leilões, como eu vinha falando, ela surgiu, né, aqui nos meados de 2000, né, a gente formalizou a empresa em 2022, como essa organização, com essa nova configuração, onde a gente tem aí a presença de toda uma equipe de suporte, né, técnica, profissional, com a presença da leiloeira, né, Tatiana Gadelha, que a gente já falou há momentos atrás, e aí a gente tem uma configuração também muito moderna e tecnológica, inovadora, que seriam a implementação dos leilões 100% online. Então, hoje a Atlântico Leilões, ela trabalha com duas plataformas, que é o próprio site, né, que é o www.atlanticoleilões.com.br, e também com plataformas de venda do governo federal, com os leilões judiciais do Comprei. Então, a gente hoje já trabalha com a configuração bem moderna, com o que a gente tem de melhor no mercado, que seriam os leilões 100% online e com transmissão. Né, que seriam através do YouTube, por exemplo, a gente faz a transmissão dos leilões. Então, a Atlântico Leilões, quando ela já entra dentro de um contexto histórico de inovação e o uso dessa tecnologia. E um dos pontos também que a gente vem trabalhando é exatamente a humanização no processo. Né? Como a gente vem falando aqui, né, nesse momento,
A gente trabalha muito com o atendimento, né? Para que seja possível a gente pensar nos leilões de forma estratégica, onde a gente vai ter aí a equipe de leilão conduzindo o processo, todo o processo, desde quando eu penso em vender até a pessoa que compra. E aí a gente trabalha de maneira de um atendimento mais personalizado. Então, toda a equipe ela é treinada para que a gente possa ter um atendimento personalizado. Então, a gente trabalha para transformar a vida de pessoas através de negócios rentáveis, sustentáveis e inovadores. E essa é, da verdade, a missão da nossa empresa, é transformar esses negócios em negócios sustentáveis, rentáveis e inovadores. E aí, quando a gente quer chegar, né, a gente quer se tornar aí uma referência no mercado de leilões, principalmente com esse foco na venda de imóveis. Como é que você avalia o cenário paraibano e o brasileiro? Atualmente, a gente tem assim, tido um boom no mercado de leilões aqui no estado da Paraíba, não só de imóveis, mas também de veículos. Né? E de 2024 para cá foi um crescimento bem grande, não só no cenário paraibano, mas vem acompanhando também esse cenário nacional. Os leilões da Caixa a nível nacional impulsionou muito o mercado, não só nacional, mas também o nosso mercado a nível paraibano. E acho que a Atlântico Leilões ela vem contribuindo muito também com essa informação, com os leilões online, na divulgação e tornando mais acessível também para o público de uma forma geral. Então, bem positivo, com certeza, é o cenário hoje paraibano. Quem quiser saber mais da Atlântico Leilões, qual o arroba no Instagram? @Atlântico Leilões. Tá, então. Daiana Martins, prazer em ter aqui esse espaço com você mais uma vez. Muito obrigada, é sempre um prazer. Atlântico Leilões, um mar de oportunidades para você.